Salve, salve, querido aluno, querida aluna da BioEAD. Eu sou o professor Charles e no nosso vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à série de vídeos que a gente começou a fazer falando sobre avaliações por rubricas. Antes de continuar, eu faço aquele velho convite, hein? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, ativa as notificações para que você não fique de fora de nenhuma novidade que a gente vai publicar a partir de agora. Então, hoje a gente vai discutir sobre avaliação de fórum. Vem comigo! Bom, então vamos lá. No nosso primeiro vídeo da série, eu falei para vocês o que são as rubricas de avaliação, tá? E aí, para a gente fazer uma breve recapitulada, vamos falar sobre 3 elementos básicos da rubrica, para que vocês consigam entender, de fato, como vão ser as avaliações, tá? Caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, eu vou deixar um link aqui em cima da tela para que você assista e aí a gente consiga dar continuidade à nossa série de vídeos com maior facilidade, tá bom? Então, voltando. Falei para vocês que os elementos de uma rubrica são 3, tá? Primeiro, critérios de avaliação. Segundo, as definições de qualidade. E terceiro, os indicadores. Os critérios de avaliação é tudo aquilo que a gente vai cobrar de você, enquanto as definições de qualidade são todos aqueles critérios que devem ter na sua atividade para que você consiga tirar a nota máxima, enquanto os indicadores é aquela faixa de nota que a gente vai atribuir de acordo com cada um dos critérios para que você consiga, de fato, tirar a nota máxima. Então, caso você tenha esquecido aí o que é algum critério desse, dá uma olhada no nosso primeiro vídeo que vai ficar tudo mais claro para você, tá bom? Então, falando especificamente sobre o Biologando, na verdade o fórum, que o nosso curso utiliza a nomenclatura de Biologando, todos vocês sabem que o fórum é um processo interativo. Quem já teve aula comigo, quem já teve algum contato prévio, sabe que eu sempre gosto de falar que o fórum é a extensão da nossa sala de aula. E assim como na aula presencial, você não vai ficar calado a aula toda, você não vai deixar de interagir com seus colegas e com o seu professor, os fóruns são da mesma forma. Os fóruns devem funcionar como um ambiente que os personagens consigam interagir de modo colaborativo. Como assim? Todos os personagens, ou seja, você aluno, o professor e o tutor, eles interagem colaborando assincronamente. Ou seja, as mensagens que você manda não são em tempo real. Por mais dinâmico que seja esse processo, há sempre um intervalozinho de tempo onde as mensagens ficam disponíveis. Então, na hora que você manda uma mensagem, você tem um certo tempo até ela ser publicada, e assim com os colegas também funciona da mesma forma. Então, a comunicação nos fóruns, ela é do tipo um para muitos. O que é que significa isso? Que quando você faz uma postagem, aquela postagem não é só para você. Ela é para os seus colegas, ela é para o seu tutor, ela é para o seu professor. Então, o fórum ele deve ser encarado como a extensão da nossa sala de aula, ao invés de ser presencialmente, no mundo virtual. Assim como uma aula não funciona muito bem com todo mundo calado, o fórum também é da mesma forma. Quanto mais você interage, quanto mais você troca informações, quanto mais você debate com os seus colegas na sala de aula virtual, melhor vai ser o nosso fórum, mais dinâmico vai ser as discussões que ocorrem naquele nosso determinado assunto, daquela nossa atividade de fórum. Então, a nossa equipe trabalhou bastante para fazer todas as rubricas de correção. E lá na secretaria virtual do curso, você pode conferir cada uma das rubricas que a gente vai falar a partir de agora, tá? E aí, especificamente sobre os biologandos, se você quiser conhecer quais são os objetivos dessa atividade, quais são as habilidades e competências que a gente espera que você desenvolva como aluno, dá uma olhadinha lá no documento completo da nossa diretriz, que vai ficar tudo bem explicadinho para você. Então, continuando, quando a gente fala de fórum, a gente não fala só de um tipo de fórum. Na BioEAD nós adotamos 3 tipos de fóruns, tá? O fórum de discussão simples, que era a maioria dos fóruns que vocês faziam há 2 semestres atrás. Os fóruns de mediação, que são aqueles onde geralmente há 2 linhas de pensamento,
E há aqueles que defendem e aqueles que defendem uma determinada linha e aqueles que defendem uma outra determinada linha de pensamento. Na disciplina de biologia evolutiva isso é clássico. Aqueles que defendem a evolução por seleção natural, aqueles que defendem as ideias de Lamarck, as ideias de Darwin e daí por diante. No fórum de mediação, há basicamente 3 papéis que você, aluno, pode assumir. O papel de provocador, que é aquele que lança a primeira pergunta, é aquele que lança o debate, a discussão. O papel de moderador, que é a grande maioria dos alunos, onde se vai debater, se vai moderar, se vai colocar ideias ou para defender ou para refutar um determinado ponto de vista. E o papel do sintetizador, que é aquele aluno que vai reunir algumas das principais ideias que foram lançadas no fórum, vai resumi-las e vai distribuir para todos vocês. E por fim, a gente tem o tipo de fórum que é o tipo de discussão e síntese, que é o que está sendo utilizado agora na BioEAD do semestre passado para cá, e é sobre ele que a gente vai se deter mais especificamente nesse vídeo. Bom, e agora já sabendo quais são os 3 tipos principais de fórum que a BioEAD utiliza, vamos agora para algumas orientações gerais para que o seu rendimento, a sua participação nos fóruns seja sempre ótima, tá? Primeiro ponto, atenção ao comando do fórum, pessoal. Atenção ao que está sendo solicitado. Você já deve lembrar, mas não custa nada a gente falar novamente. Nos nossos fóruns, a gente sempre vai lançar uma situação hipotética e uma pergunta de partida ou pergunta motivadora do fórum. Isso em cada uma das partes dele, né? Então, sempre muita atenção ao que está sendo solicitado para que você não fuja do assunto e, consequentemente, não tenha a sua avaliação penalizada. Segunda coisa, faça uma leitura prévia sempre que você for postar alguma coisa no fórum. Lá na caixa de texto, quando você está digitando a sua participação, ao final, sempre faça uma leitura do que você colocou. Pode passar alguma coisa, um erro de português, um erro de digitação, pode faltar algum anexo, então é sempre interessante você revisar. Se mesmo assim você tiver dado conta que alguma coisa passou, entre a hora que você clicar na publicação até de fato ser publicado, você tem aproximadamente aí 30 minutos para voltar e editar a sua participação. Então use esse comando sempre que for preciso, tá bom? Uma outra coisa é sobre como participar e como opinar. A sua participação ela não deve ser de modo aleatório. Sua participação deve sempre acrescentar algum assunto à nossa discussão. Então é sempre bom, antes de fazer a sua postagem, verificar o que os demais colegas já postaram, para evitar ser repetitivo, evitar fugir do tema novamente, ou então evitar colocar alguma coisa no fórum que de fato não vai agregar nada à sua participação. E também muita atenção à sua opinião, tá? Seja sempre cortês com os colegas e também cauteloso na hora de falar algumas coisas, porque no nosso fórum a oralidade não vai estar presente. Então, dependendo da forma que você escreva, lembrem aí da etiqueta, dependendo da forma que você escreva, você pode ser mal interpretado por alguns outros colegas. E por fim, os elementos da postagem. No nosso novo Biologando, a gente tem basicamente 3 elementos que vão compor a postagem, a sua participação no nosso fórum. Primeiro elemento, você deve sempre fazer um comentário pessoal crítico. São 3 elementos que você deve alcançar em cada uma das postagens, tá? Segundo, a resenha de um artigo científico. E por fim, você deve postar um vídeo e comentar sobre esse vídeo. Você pode fazer isso em postagens diferentes ou na mesma postagem. O critério qualitativo ele vai sempre se sobrepor ao quantitativo. Então a nossa equipe vai preferir que você faça 1, 2, 3 comentários muito bons do que sair fazendo 10, 15, 20 comentários que não vão agregar em nada na nossa discussão. Então sempre lembre, um comentário pessoal crítico, a resenha de um artigo científico devidamente referenciado e a postagem de um vídeo ou mídia devidamente comentados, tá bom? E sínteses são sempre bem-vindas, síntese sempre que possível. Então, sempre que você puder,
sintetize a participação dos colegas até a hora da sua postagem e também sintetize a sua própria participação. Ninguém gosta daqueles textões de 10, 15, 20 linhas, né? Na verdade, pouca gente vai ler. Então, sempre tente ser sintético, sem esquecer dos pontos principais da sua postagem, tá bom? Respeito e cortesia, nunca é demais relembrar que também é preciso no ambiente virtual. Então, a netiqueta, que você já deve conhecer já de algum tempo, ela deve ser seguida sem sombra de dúvidas na nossa sala virtual do fórum. Tamanho do texto eu já falei e as referências conforme o guia de normalização da UES. Então, tudo que você for postar, não sendo um comentário pessoal crítico seu, deve ser corretamente referenciado conforme o guia. E agora a gente vai conversar sobre os critérios de avaliação do seu fórum, tá? São basicamente 3 partes que o seu Biologando vai ser avaliado. Na primeira parte é feita uma discussão ampla sobre uma determinada temática ou outras temáticas da nossa disciplina. Essa primeira parte vai de 0 a 30 pontos de avaliação. Na parte 2, a gente já vai afunilando um pouco o conteúdo. É feita uma discussão sobre uma temática específica da disciplina. Então, se na primeira parte, por exemplo, nós falamos de ecologia, na segunda parte, nós vamos falar sobre um tema específico da ecologia, de modo que a gente vá sempre afunilando a nossa discussão e deixando essa discussão mais específica. E na parte 3 é a síntese, é aquele resumo sintetizado que você faz ao final do Biologando. A síntese vale de 0 a 35 pontos e a formatação da síntese propriamente dita vale de 0 a 5 pontos. Então, recapitulando, parte 1, de 0 a 30, discussão ampla. Parte 2, também de 0 a 30, discussão mais específica. E a parte 3 é a síntese, que vale 40 pontos, até 40 pontos, sendo de 0 a 35 o conteúdo da síntese propriamente dito, e até 5 pontos a forma como você constrói, a forma como você formata a síntese, levando em consideração a escrita formal e científica, levando em consideração as referências e levando em consideração todos os aspectos de formatação que você já bem conhece lá no nosso guia de normalização da UES. Então, agora a gente vai detalhar a rubrica de um modo bem específico para que você consiga ver de fato quais são todos os critérios que você vai ser avaliado. Então eu vou sair aqui do slide, vou abrir o arquivo para a gente detalhar cada um dos critérios de avaliação. Bom, então aqui a gente tem o arquivo da diretriz de avaliação e elaboração dos fóruns, tá? Esse arquivo não custa nada relembrar, você encontra lá na Secretaria Virtual do curso. Lá nós temos uma pasta que tem todas as diretrizes que vão ser utilizadas ao longo desse semestre para que você consiga ter todas as informações antes de realizar suas atividades, tá bom? Então nessa primeira parte a gente tem uma introdução para que você tenha todo o embasamento teórico da ferramenta Fórum, para que ela se propõe, quais são os principais sujeitos que estão envolvidos com a ferramenta Fórum. Aqui a gente tem os objetivos de aprendizagem do Fórum, as habilidades e competências que devem ser desenvolvidas, né, tanto as habilidades quanto as competências. E aqui a gente tem algumas orientações que eu já falei para vocês mais cedo nesse vídeo sobre os tipos de fóruns. Agora a gente vai lá para o finalzinho desse arquivo, que é onde a gente tem a matriz de avaliação, tá? Essa matriz é exatamente o que a gente vai cobrar de você e é exatamente também o que vai estar disponível lá para você como feedback depois da sua participação. Então vamos se atentar aqui no quadro 3, tá? Que é a rubrica para avaliação de fórum de discussão com 2 partes e uma síntese final, que é de fato o que está sendo utilizado nesse semestre ao longo do nosso curso. Então, aqui nessa tabela, a gente tem basicamente alguns itens, tá? O critério que vai ser avaliado, o nível de execuibilidade da atividade, as graduações
e também as pontuações referentes a cada um desses critérios. Então, na parte 1, vamos detalhar agora item a item, tá? Na parte 1, se você, aluno, postou vídeos e artigos de forma contextualizada, participando criticamente com informações corretas e coerentes com a proposta solicitada para a discussão, não sendo identificados erros de gramática ou de ortografia que tornassem incompreensível a participação, você vai ter uma pontuação referente a 30 pontos. E notem que essa pontuação vai reduzindo à medida que você deixa de alcançar alguns critérios. Então, qual é a diferença, por exemplo, do excelente para o bom? No bom, o aluno postou artigo de forma contextualizada, participou criticamente com informações corretas e coerentes, porém foram identificados alguns erros de gramática e ou ortografia, mas que não dificultaram a compreensão nas discussões. Então, a diferença entre excelente e bom é somente a identificação de erros de gramática e ortografia. Você pode pensar, professor, mas é uma besteira, um erro de gramática todo mundo comete. Sim, mas quando você tem a possibilidade de revisar o seu texto e sabendo que você está dentro de um ambiente educacional, você não deve ter por que cometer esses erros de gramática e ortografia, tá bom? Já o satisfatório é quando você posta artigos e vídeos, contextualiza, mas não participa criticamente, ou então não traz todas as informações corretas sobre aquela proposta que foi solicitada para a discussão. Além disso, quando se identificam erros de gramática e ortografias e que não dificulta a compreensão das discussões. Nesse caso aqui, se você for avaliado como satisfatório, a sua participação vai ser pontuada com 20 pontos. Já o insatisfatório é quando você não posta artigos ou vídeos e não contextualiza a postagem, ou ainda quando não critica, ou quando não participa criticamente das informações, ou quando não traz informações corretas sobre a proposta que foi solicitada para você lá no comando da avaliação. Então, nesse caso, sendo avaliado como insatisfatório, é ministrado somente 15 pontos nessa parte 1. E quando não é aceitável, é quando ou você não participa da discussão ou quando você comete plágio. Nesse caso, você não vai pontuar, sendo a sua avaliação tida como não aceitável. Tá? Aí continua com a parte 2, que é lá na discussão aplicada. Os critérios são os mesmos e a pontuação também é a mesma. E por fim, o restante da nota vai ser composta pela avaliação do conteúdo da síntese e também da formatação da síntese. Na área do conteúdo é quando vai ser excelente, quando o aluno apresentar a síntese das partes 1 e 2, discutindo pelo menos 2 postagens, uma de cada parte, obviamente, não sendo identificados os erros de gramática e ortografia que tornem incompreensível a sua síntese. Então, se você fez tudo isso, sua avaliação vai ser excelente e você vai ter 33 pontos. Já se você apresentar a síntese das partes 1 e 2, porém discutir somente uma postagem dos colegas, vai ser avaliado como bom, tendo somente 30 pontos. E aí notem que esses pontos vão diminuindo até chegar em 0, que é quando você não produz a síntese ou não entrega a síntese conforme exigido. Isso em relação ao conteúdo. Já em relação à formatação, quando você respeita a formatação solicitada no comando, você tem 7 pontos com avaliação excelente. E aí a sua nota vai diminuindo à medida que você deixa de atender alguns dos requisitos que são solicitados como critério de formatação. Se você respeitar pelo menos 3 dos critérios, você tem 5 pontos. Se você respeitou pelo menos 2 critérios, 3 pontos. Se você respeitou somente um critério de avaliação, vai ter 2 pontos. E se você não respeitar a formatação solicitada, você não vai ser avaliado, sendo não aceitável. E por fim,
a gente vai ter a sua nota final. Então, se a sua participação for avaliada como excelente em todos os critérios, sua pontuação vai ser 100 pontos. E aí a nota vai diminuindo até chegar em 42 ou 0 se a sua participação for inadequada ou tiver plágio envolvido aí na sua participação, tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha compreendido a primeira parte desse nosso vídeo falando sobre as rubricas de avaliação, especificamente sobre a ferramenta Fórum. A partir de agora, a gente vai detalhar todas as ferramentas que você vai utilizar ao longo do semestre 2021.2. E aí, caso tenha alguma dúvida, converse com seu tutor, converse com o professor, que ele vai saber lhe orientar, tá bom? Então, não perca aí os próximos vídeos. Vem com a gente!